Bem, a pergunta de hoje sobre ética é se existe uma regra moral, um conjunto de regras, né? Um conjunto do que é certo, o que é errado, do que é bom ou mal. Se existe uma regra geral para toda a humanidade, ou se pelo menos deve existir uma regra geral para toda a humanidade, né? Ou se não. Refazendo a pergunta, que é uma questão ética, né? Um problema. Na filosofia, uma questão é um problema teórico a se pensar que tem a ver com a realidade também, claro. Nossa realidade é moral, nossa teoria são as questões éticas, que são difíceis de resolver e que tem a ver com toda a vida humana, a existência humana. Então, a nossa questão ética é: deve haver uma regra moral sobre tudo que é certo ou errado para a humanidade inteira? Ou devem ser respeitadas regras morais diferentes, o direito às diferenças, as regras morais diferentes para cada grupo, para cada nação, para cada cultura humana? Bem, inicialmente, um autor chamado Immanuel Kant, um alemão do século XVIII, um iluminista, né, que basicamente defende a ideia de que a razão, o raciocínio, é algo fundamental para diferenciar o homem, o ser humano, e trazer para ele uma vida melhor, da ideia de iluminação, de iluminismo, de que a razão traz luz para a escuridão, para as trevas da ignorância e da maldade. Nessa escuridão que a razão ilumina, a gente pensa a maldade, a ignorância e tudo de ruim da ética, né, do comportamento humano, a corrupção, os crimes, enfim. Então, para Immanuel Kant, para esse filósofo, o que vai melhorar a humanidade? Primeiro, que os iluministas defendem no século XVIII, isso é uma novidade na história humana, que todo ser humano precisa ter acesso à escolarização, a entender, a estudar, a aprender a ler e escrever, coisa que durante a Idade Média não se tinha acesso, né? Pouquíssimas pessoas. E o povo, então, não tinha acesso praticamente nenhum a saber ler e escrever. E também, mais do que isso, os iluministas achavam, acreditavam e defendiam com veemência que o povo, em geral, os cidadãos, deveriam ter acesso a todo o acúmulo de conhecimento científico. Daí, então, que naquela época, vários iluministas fazem a chamada enciclopédia, a primeira enciclopédia, que era gigantesca já, para explicar para as pessoas de modo mais simples, através da leitura, o que são os conhecimentos mais importantes sobre todos os assuntos pesquisados. E a escola existe por isso, né? Hoje em dia as escolas tentam ensinar para a gente um pouco de tudo, ok? Qual é a ideia que está por trás desse movimento iluminista, então? A ideia de que a razão, o raciocínio pode melhorar a vida humana. Pessoas mais educadas, pessoas com mais instrução, né? São pessoas melhores, mais gentis, mais compreensivas, mais caridosas, mais amorosas. Então você tem uma sociedade com mais educação, qual é a ideia? Menos crime, menos corrupção, uma sociedade mais igual, sem tanta desigualdade, sem tanta miséria, menos guerras, tá? Kant acreditava veementemente nisso, como eu disse, e ele lutava e pensava, escrevia sua filosofia baseado nisso. Então ele vai escrever em vários livros sobre essa ideia, a partir dessa ideia, né? E sob ela também, tendo como base essa ideia de que deve haver uma moral única. Não é à toa que existem órgãos como a ONU, por exemplo, né, que há décadas atrás proclamou a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde se defende a ideia de que os seres humanos devem ter direitos comuns. Então não é um direito à vida, por exemplo, que é o básico, que seria o mais importante de todos. Porque se você não tem direito à vida, à sobrevivência básica, não interessa mais nada. Por quê? Para que liberdade se você não tem direito à vida? Você vai ser livre como? Morrendo. Sem saúde, né? Você vai morar onde se você não está vivo? Né? Certo? Você vai ter direito ao trabalho? A vida é a básica, o direito básico, e dela vem outros direitos. Então, vários intelectuais, ativistas e pessoas que lutam pelos direitos humanos no mundo inteiro se reuniram há décadas atrás para poder pensar
na ONU, que significa um órgão, né, que pensa as Nações Unidas do mundo, né? E essas Nações Unidas, elas são as principais nações do mundo, não todos, infelizmente tem países que são ditaduras, que não respeitam direitos de muitas pessoas, de cidadãos, que são autoritários, que não compõem a ONU, mas a maioria dos países estão lá na ONU, inclusive o Brasil. Ora, a ideia da ONU, então, tem muito a ver com o que o Kant fala, porque para Kant, como eu disse, tem que haver regras que, se não vai tornar todo mundo igual de uma vez, porque não é fácil, né? É um processo lento, tem que haver regras, leis, que representem essa ansiedade, essa necessidade filosófica e moral de que o ser humano seja melhor. Isso significa dar acesso, como eu falei, a direitos básicos, a vida, a moradia, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a direito a ter uma moradia com água, esgoto, né? Saúde pública, educação gratuita e de qualidade, de boa qualidade. Que mais? A respeito, a liberdade de escolha religiosa, enfim, a liberdade de escolha política, ninguém te ameaçar para pensar ou votar em ninguém, concordar com ninguém ou votar em alguém, certo? Então, esses direitos foram listados nessa discussão que tinha como base, tinha como princípio essa igualdade de direitos entre todos os seres. Isso é questionado muito hoje em dia, não é? Muita gente pensa assim, poxa, mas um cara que assassina alguém, um ladrão, um sequestrador, um traficante, um corrupto que rouba bilhões, ele não pode ter esse direito. Pensemos. Tem uma pessoa que talvez entre nessa discussão, que é, ela, na verdade, com certeza entra, que é o outro, né? Essa palavra o outro, ela vai significar muitas coisas. O outro pode ser alguém que não é você, mas em determinado momento o outro pode ser você mesmo. Outro, em grego alter, tem a ver com a palavra que se diz alteridade. Então, pensar no outro, entender como o outro tem também direitos. Isso é importante porque a partir do momento, isso é o que o Kant dizia, que eu tento pensar regras para todos viverem melhor, eu preciso pensar no outro assim como eu penso em mim. Ou então vou pensar as coisas melhores para mim e a desigualdade vai continuar. O Kant vai falar num livro dele chamado A Crítica da Razão Prática, que é o livro dele mais importante sobre moral, sobre ética, né, o estudo da moral. Ele vai dizer que os seres humanos precisam pensar a partir dessa equivalência entre eu e o outro. Vocês conhecem algo muito parecido com isso, e Kant seguia essa fé, que é o cristianismo. A ideia de que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, não é? Isso não é só uma frase de efeito, uma frase bonitinha. E não é só dizer assim, eu amo o próximo como a mim mesmo. A gente sabe que é muito difícil fazer isso. É muito difícil pensar em todas as conquistas que você tem, pensar em todas as coisas que você possui para dividir com outras pessoas por igual. Muito difícil aceitar que, mesmo com todas as dificuldades que você passou, você precisa dividir e ter a noção de que as outras pessoas têm o mesmo direito que você. Até porque a sociedade moderna, o capitalismo te incentiva, te estimula a competir, né? Essa ideia da meritocracia, perdão, que só vence, só conquista e tem a ver o sucesso e as bênçãos têm a ver com questão financeira, né? Então, o sinal de coisas boas na tua vida e de bênçãos são valores, né? Carro, casa, viagens, coisas materiais. E aí tem essa ideia de que alguns merecem, outros não. E alguns chegaram à riqueza porque mereceram, foram, de certo modo, abençoados com isso. Ora, para Kant isso não funciona assim. Para Kant, a desigualdade não é uma decisão divina. A desigualdade é um problema nosso. E que nós precisamos resolver a partir dessa definição de regras gerais. Começa-se com direitos gerais. Direitos que devem ser respeitados para todos. Toda criança do mundo merece proteção, merece ser cuidada pela família, né? Toda mulher merece proteção contra as violências.
Toda pessoa do mundo, como eu falei, merece ter liberdade de acreditar naquilo que ela quiser, sem ser forçada a nada. Toda pessoa do mundo merece respeito às suas ideias. Então Kant se baseia nisso. E isso ele expressa numa regra filosófica, num conceito importante chamado imperativo categórico. Imperativo é algo, como se fosse uma ordem, né? Imperador, imperar, é uma decisão, uma coisa que nesse caso é mais do que um imperativo que alguém decidiu. Segundo ele, dentro da nossa razão, no nosso raciocínio, Deus colocou algo que é um princípio que está lá na mente de qualquer pessoa. Porque Kant pensa assim, o certo e errado não vem para Kant das culturas, entende? De um homem que decidiu o que é certo e errado. A gente vai discutir sim, mas a gente discute baseado numa coisa só que é dada por Deus, o nosso raciocínio, nossa razão. Segundo Kant, Deus colocou na mente de cada homem, cada mulher, de cada pessoa humana, princípios, e é baseado nesses princípios que ele passou a vida estudando, que qualquer pessoa, depois de certa idade, se não tiver problema, claro, de saúde mental e tudo, depois de certa idade, qualquer pessoa consegue determinar o que é certo e o que é errado. Nem um bandido vai preso e vai dizer, não sabia que era errado levar essa TV, o corrupto. Puxa, olha, eu pensei que podia me apropriar desse dinheiro dessa empresa, dessa construção da estrada, né? Da construção do hospital, da escola. Eu pensei que podia pegar para mim. Ninguém vai dizer isso. As pessoas têm consciência do certo e do errado. Kant vai dizer que isso não é uma coisa que se aprende na escola. A escola ajuda, a família ajuda. Em geral, a convivência com as pessoas ajuda você a saber o que é certo e o que é errado, depois de um tempo. Mas ele diz que isso é graças a algo que Deus colocou para nós enquanto princípio. E esse princípio tem uma regra que é o imperativo categórico, que quando a gente entende ele é fundamental e, pasmem, ele é muito parecido com a regra que eu falei, né, do mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. E que o Renato Russo, numa música do Legião Urbana, fala parecido também. O Renato Russo fala assim, não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. Tá? Kant vai dizer de uma maneira mais enjoada, mais filosófica, né? Ele vai dizer, age de tal forma que a tua ação possa servir de máxima universal para o mundo, para a realidade. O que é uma máxima universal? É a ideia de que, vou pensar, isso é certo fazer, isso é errado? Para saber se é certo ou errado, basta fazer a seguinte pergunta. Isso que eu quero fazer ou não fazer, se eu fizer para outras pessoas, vai fazer o bem? Como é que eu sei? Se fizerem comigo, eu vou gostar? Vai ser bom? Se fizerem para alguém que eu amo, eu vou gostar? Vai ser correto? Porque uma ação não pode ser boa para um e ruim para outro, percebe? As coisas têm que ser boas universalmente. Então, o Kant vai dizer que se uma regra é para um, é para todos, no caso de equilibrar, tá? Equilibrar. O que não quer dizer que em determinadas situações não deve haver regras que primeiro equilibrem, para depois ser aplicada uma outra regra maior. Por exemplo, as cotas. As cotas fazem desigualar, professor, porque as pessoas das cotas vêm para cá e os outros ficam atrás. Poxa, não é bem assim. Durante a vida toda, você que aproveita as cotas para negros e pessoas de escolas públicas, vai atrasado assim, porque a gente sabe das dificuldades que as escolas têm, que as pessoas mais pobres têm que trabalhar, ajudar na família e tal. A dificuldade, não tem computador, não tem internet boa, enquanto os outros estão lá em cima. As cotas fazem isso, tentar chegar mais próximo de igualar. Igualdade de oportunidades. E agora a gente vai competir para chegar na universidade. Às vezes é uma ilusão que se tem que as cotas são desigualantes, né? Mas elas são para equilibrar, como duas pessoas olhando por cima do muro. O muro é a passagem para a universidade. Uma pessoa mais alta e uma mais baixinha, como eu aqui do lado. Se não tiver um tijolo para ela subir, ela não vai enxergar aqui, tá? Ora, então a ideia é que o imperativo categórico diz: todas as pessoas têm que pensar sobre o que é certo e o que é errado, com base na ideia de que o certo e o errado tem que ser certo e errado para todos. Eu tenho que pensar em mim, mas tenho que pensar nos outros. E algo bem fundamental também para Kant, para a gente terminar esse resumo sobre ele. O Kant vai dizer que uma ação não pode ser boa baseada em algo externo, ou algo posterior ou anterior. Eu não vou fazer porque brigaram comigo. Eu não vou fazer porque eu vou ser punido.
porque eu vou ganhar o inferno, porque vão falar mal de mim. Eu não vou fazer porque eu sei que não é bom. Então, uma ação deve ser boa em si mesma e não por medinho, por raiva, por nada disso. Por ressentimento, por rancor. Então, eu vou fazer o bem não porque eu vou ser premiado com o céu, com aplausos, vão me elogiar, vão ficar me admirando. Vou fazer o bem porque me mandaram, me ameaçaram, porque eu vou ser recompensado em ganhar uma bicicleta se eu estudar. Eu tenho que fazer o bem porque eu entendo que aquilo é importante de ser feito. Age de tal forma que a tua razão, que a tua ação possa ser uma máxima, uma regra universal que sirva para todo mundo. E a ação deve ser boa em si mesma e não boa por outra coisa, tá bom? Então essas são as ideias principais sobre esse tema do Kant.